que você veio, porque hoje eu preparei uma história muito relaxante para te ajudar a acalmar a mente, os pensamentos e te ajudar a dormir. E hoje eu trouxe a sabedoria oculta do Egito Antigo, coisas que você não aprendeu nos livros de história. Então, se ajeite aí onde você está, que eu vou narrar para você em voz suave fatos desconhecidos. Eles vêm da antiga escola de mistérios, Olho de Horus, do Antigo Egito. Então se prepare para embarcar numa jornada profunda. Podemos começar. A nossa história começa antes da destruição causada pelo dilúvio, quando ainda existia outra civilização na Terra, sobre o lugar que hoje, convertido em lenda, chamamos de Atlântida. Eles tinham uma sabedoria que era produto da evolução da consciência do homem por milhares de anos. Eram verdades aprendidas sobre o funcionamento do universo e do lugar que chamamos Terra. O estudo das constelações lhe revelou que a humanidade era uma união vivente entre o céu e a terra, e que as estrelas, os sóis, os influenciavam, formando estações, ciclos e ritmos. Os sábios sacerdotes da escola de conhecimento descobriram que o planeta estava nos momentos finais de um desses ciclos. Eles avisaram, sem que lhes dessem ouvidos, que uma catástrofe iminente destruiria as estruturas que organizavam a vida do homem. E sem o apoio da maioria da população, construíram alguns barcos fechados por todos os lados e os protegeram com campos eletromagnéticos de forças que podiam penetrar e dissolver a matéria. Eles eram comandados pelo sumo sacerdote Shigdet Ahelish Vomalides e subiram a bordo com suas famílias. Também levaram alguns instrumentos e animais domésticos e afastaram-se de Atlântida. O planeta estremeceu, os céus derreteram e as águas arrasaram os continentes, apagando quase todos os rastros da sua civilização. E como evidência, próximo ao Egito foram encontrados uns gigantes monumentos de pedra que são chamados megálitos, que por seu tamanho, peso e difícil montagem revelam uma tecnologia desaparecida, certamente da civilização Atlante. A primeira evidência está em Baalbek, no Líbano. Lá se encontram os 3 maiores e mais pesados monumentos de pedra do mundo, chamados monólitos. Cada um pesa 1.200 toneladas, mede 25 metros de comprimento
8 de largura e 5 de altura. Na época que esse documentário Olho de Horus foi produzido, mais ou menos no ano 2000, foi dito o seguinte: o maior peso que podemos levantar é o ônibus espacial Discovery, que pesa somente 150 toneladas, 1/10 do peso dos monólitos. Não existe hoje tecnologia para levantá-las, e muito menos para posicioná-las com tanta precisão. O lugar onde foram talhadas fica a 3 quilômetros, onde se encontra uma pedra do mesmo tamanho que nunca foi utilizada pelos construtores originais. A misteriosa plataforma tornou-se um lugar sagrado para as culturas, que depois do dilúvio se assentaram na região. Assírios, persas, gregos e, por último, os romanos construíram seus principais templos sobre aquela plataforma. A segunda evidência está em Jerusalém. A cidade é sagrada para 3 religiões e existem outros desses megálitos lá, cada um com mais de 800 toneladas. E por seu enorme e inexplicável tamanho, também se converteram em lugares sagrados, em volta dos quais cresceu Jerusalém. Eles fazem parte da enorme plataforma que sustentava o templo dos judeus e que hoje segura a mesquita de Al-Aqsa e a cúpula da Roca. Através das escavações de hoje, chega-se lá por um túnel que revelou enormes pedras. Os megálitos de Baalbek e de Jerusalém faziam parte das construções desaparecidas com o cataclismo universal e permaneceram em seu lugar por serem enormes e tão imponentes. Esse cataclismo destruiu a civilização Atlante, e isto aconteceu por volta do ano 10.900 a.C., quando o sistema solar transitava no signo de Leão. E isto está registrado nos livros sagrados de todas as culturas do mundo. Quando se recuperou o equilíbrio, os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo desembarcaram no centro da superfície terrestre. Eles foram para o lugar onde sabiam que afluem as forças telúricas do planeta e esperavam utilizar essas forças para dar impulso ao pensamento do homem. Construíram maciças formas piramidais e elas ressoavam e transformavam a vibração fundamental no planeta em energia. Essa civilização eram seres muito avançados espiritualmente e tinham um conceito de progresso que não estava baseado em aquisições materiais, mas em encontrar a paz e a harmonia interior. E eles tinham como objetivo transformar o limitado homem animal um super-homem. Estes sacerdotes, no momento que chamaram de Zep-Tep, o tempo novo, viram ressurgir das águas um oásis estreito e longo, uma terra fértil, rodeada pelo deserto protetor, às margens de um longo rio. Chamaram esse lugar Egito,
a terra que emerge das águas, o país de um único rio com as melhores condições para gerar uma nova civilização. Os sacerdotes viram o cataclismo como uma oportunidade de orientar a humanidade para um destino mais alto e estruturar um novo ciclo com uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. A esfinge demonstra os enormes ciclos de tempo que considerava. A sua forma de leão, com cabeça de homem, ressalta o ciclo compreendido entre a era de leão e a de aquário, os tempos de influência da nova civilização. Eles viam a vida como um processo desenhado por Deus, no qual o homem reencarna sucessivamente para se aperfeiçoar e ascender na hierarquia do universo. O espírito do homem, que não entende o Criador e nem a razão do universo ou da sua própria existência, se encarna no corpo para viver experiências que lhe permitam adquirir sabedoria e compreensão. O lugar em que reencarna e experimenta tudo tem dois extremos opostos. Um é um universo polarizado e dual que permite a comparação entre as partes para o ser humano compreender. Aprende-se individualmente o resultado de cada decisão e o comportamento na vida. O sofrimento permite compreender a felicidade e a angústia permite entender a paz. Ao longo de muitas vidas, comparando os dois extremos, entende-se que a verdade está no centro, na neutralidade do amor. Nesse estágio, o homem compreende a vida e se transforma num ser que respeita tudo o que existe. Ele compreende que tudo tem a sua função. Aceita todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis. Entende que tudo é perfeito, pois são lições para o aperfeiçoamento espiritual. Vida após vida, o homem vai subindo de nível e tem mais informação. Permanece em paz e harmonia. Ele tem mais energia vital e se transforma num tolerante ser e respeitoso que alcança muito mais poderes. Ele compreende que no universo dual, em circunstâncias contraditórias, a única coisa que não tem polaridade é o amor, pois o amor é neutro como Deus. Com o zodíaco de Dendera, ensinaram que esse processo de aprendizagem concede a cada espírito um ciclo cósmico. 12 eras zodiacais, um giro completo no sistema solar, recebendo a radiação de cada uma das 12 constelações. Durante esses 25.920 anos, o ser reencarna cerca de 700 vezes em diferentes corpos, lugares, tempos, circunstâncias, condições e personalidades. Em cada vida, ele aprende algo diferente e cada vez nasce influenciado de diferentes maneiras
pelas forças que as estrelas irradiam. Assim, todo ser vivo cumpre um ciclo cósmico e recebe energia das 12 constelações e a influência dos céus que marcam ritmos e estados diferentes. Conhecendo a relação deste processo de aprendizagem das vidas do homem na Terra com o movimento do planeta e do sistema solar, se regeneram os seus planos pelas estrelas. Eles estruturaram um método para revelar informações sobre Deus, sobre o universo e o processo de aperfeiçoamento durante milhares de anos. Esta civilização estabeleceu fases para revelar informações sobre Deus ao seu povo. Etapas que mudariam com as eras zodiacais da Abóbada Celeste. Épocas dedicadas a estudar como Deus criou o universo e depois a consciência do homem. Cada fase da revelação foi dirigida por um centro religioso construído ao longo da coluna vertebral do Egito. Esses centros religiosos atuavam como chakras, ou centros de transformação e distribuição de energia, e também distribuíram informação ao corpo do país. Eles desenvolveram em 4 épocas 4 centros religiosos. Cada um deles era dedicado a explicar e conseguir a compreensão do povo sobre uma fase do Gênesis, e cada um deles era dedicado a um momento distinto do único Deus com nomes e formas. O primeiro centro religioso estabeleceu-se em Anu, chamada Heliópolis pelos gregos. Era a Era de Gêmeos, no ano de 6620, na época pré-dinástica do Egito. Era uma época destinada à simetria e à arte na arquitetura, e foi dedicada a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de um único Deus absoluto. O Deus que é a causa original, o todo que chamaram Atom, a unidade homogênea estática antes de manifestar o universo. O segundo templo se estabeleceu em Mênfis ao começar da Era de Touro e foi dedicado a revelar informações de outro momento de Deus, quando ele manifesta o universo, quando ele manifesta os planetas e também os homens, quando ativa sua vontade e sua energia divina e cria a matéria. Essa característica criadora de Deus chamaram Ptah, e durante esta época sente-se a influência de Mentos, o touro que representa a Era de Ouro em todo o Egito, e eles estavam no nome de todos os faraós. O terceiro centro religioso foi criado em Hermópolis, dedicado a Thoth. Assim chamaram o único Deus quando multiplica a criação sobre a terra com a diversidade da natureza, das plantas e dos animais. O quarto centro religioso se estabeleceu em Tebas, com a chegada da Era de Ares no ano de 2300 a.C. Ele foi dedicado a revelar informações sobre as características,
qualidades e significados de Deus quando Ele cria a sua imagem e semelhança à consciência do homem. Eles o chamaram de Amon, e nessa época acontece o momento culminante da civilização. Constrói-se centenas de templos onde a imagem de carneiros predomina, e os faraós incorporam Amon e Ra aos seus nomes. As mudanças de era ou constelação zodiacal determinaram a duração de cada fase da revelação. O povo entendeu aos poucos que existe um só Deus e que, por suas características e momentos diferentes em que cria o universo e o homem, tem nomes diferentes. Eles criaram uma escola de mistérios para transmitir o seu conhecimento, e os sacerdotes sucessores continuaram o processo de revelação e se desenvolveram ao redor dos templos e dos centros religiosos. E essa foi a nossa história relaxante de hoje. Me conta aqui se você gosta desses fatos ocultos antigos. Eu espero que tenha te ajudado a se acalmar, a relaxar. Esse foi o primeiro capítulo desta série do Antigo Egito. Te vejo no próximo vídeo e muito obrigada por acompanhar.